Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se não estiver, vamos trabalhar para ficar. Esse vídeo é especial para cristãos, sejam evangélicos, católicos, apostólicos, romanos, quem crê em Jesus Cristo e se interessa por política nacional, porque sabem da importância de nós exercermos o nosso papel como cidadãos brasileiros, além de sermos cidadãos do reino de Deus. Mas enquanto não formos para a eternidade, nós vivemos nesse mundo caído, nesse mundo que está sob o domínio do mal, que jaz no maligno, mas nós precisamos batalhar todos os dias no âmbito espiritual e também no campo físico, para termos uma vida melhor. Por isso, fica comigo até no final, vou ser bem breve, e eu já digo logo de cara que Bolsonaro, para mim, eu como pastor, como cristão, como cidadão brasileiro, cidadão do reino de Deus, não é um mito. Ele é apenas um político que fez uma carreira na política, inclusive os filhos dele estão seguindo seus passos. Estava, quando ele sofreu aquela tentativa de tirar a sua vida, lá em Juiz de Fora. Eu estava lá no calçadão de Juiz de Fora. Eu estava presente. Coincidentemente, eu estava pastoreando lá em Juiz de Fora e a igreja onde eu estava pastoreando era bem próxima do hospital onde ele ficou. Isso é só uma curiosidade. Bem, e quero dizer também que no passado, quando para mim era a melhor opção no momento, votei no Lula, votei na Dilma. E agora eu apoiei o Bolsonaro, que para mim, repito, era a opção menos pior. Nós cristãos verdadeiros não podemos ser idólatras, idolatrar quem quer que seja. O nosso Messias é o Senhor Jesus. O Jair Messias Bolsonaro é apenas um homem que com certeza tem muitas falhas, mas é a opção menos pior que a gente teve na última eleição. E não sabemos na próxima. Mas o que nós estamos vendo no cenário atual brasileiro com relação à política? E também as nossas liberdades que estão sendo tolhidas. Que nós estamos numa situação, pessoal, muito séria. Que se nós, como cristãos, cidadãos do reino de Deus, mas também cidadãos brasileiros, não agirmos em conformidade com a Sagrada Escritura, estou com a Bíblia aqui em mãos e vou ler 2 versículos com vocês, mas se não agirmos também no campo físico, porque o apóstolo Paulo disse o seguinte, que as coisas da carne, ou seja, no âmbito físico, nós devemos agir na carne. Ou seja, não é tudo que é oração, não é tudo que é no âmbito espiritual. Compreende? Nós temos que ter esse equilíbrio. Por exemplo, é uma iniciativa louvável de um pastor que tem sido um amigo, um mentor aqui em Sete Lagoas, o pastor Geraldo da Igreja Evangélica de Jesus. Ele está fazendo uma campanha de oração. Haverá ali orações em favor da nação. Isso é uma iniciativa louvável e tem a ver com os 2 versículos que eu vou ler aqui. Só que eu quero logo em seguida falar, ao meu ver, o que nós temos que fazer também para poder não termos, por exemplo, eu como um pastor, quem sabe você como um padre, sabe, não termos o nosso direito de pastorear, de tolhido por leis injustas, porque nem toda lei é justa. É só a gente ir para a Sagrada Escritura e lembrar de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego, de homens que sofreram com leis injustas, como por exemplo na época da rainha Esther, que também houve um decreto de uma lei que era injusto para poder exterminar o povo judeu. Então a gente verifica que nós precisamos entender que existe também no âmbito físico, na sociedade que estamos inseridos, uma batalha para poder impedir do evangelho ser propagado. Então eu gostaria de ler 2 versículos rápidos com vocês aqui e falar algo muito importante antes da gente terminar esse vídeo. 1 Timóteo capítulo 2, versículos 1 e 2. Oração por todos os homens. Admoesto-te, Paulo falando a Timóteo, pois antes de tudo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Atenta aí agora ao versículo 2, hein?
pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Nós temos tido uma vida quieta e sossegada? Hein, meu amigo e minha amiga? Você tem visto as liberdades respeitadas? Você ouviu falar aí de canais no YouTube que tem um viés mais conservador, mais cristão, sendo impedidos de expor suas opiniões políticas, por exemplo? É o que eu tenho visto. Você tem visto isso? Você está sabendo disso? Você tem visto aí que estão tentando passar leis já faz muito tempo contrárias ao Evangelho de Cristo? Eu tenho acompanhado esse cenário há muitos anos. E se nós não atentarmos agora para o que precisamos fazer como sociedade organizada de forma pacífica e cristã, a gente pode passar pelo que a Venezuela está passando, pelo que a Argentina está começando a passar. O êxodo de pessoas da Venezuela no Brasil está sendo muito grande. Aqui na cidade onde eu estou mesmo, tem um abrigo aqui onde eu estou planejando para fazer uma reunião, tem muitos venezuelanos. Você sabe que o êxodo agora de argentinos para o Brasil está crescendo. Ou seja, a fuga dos nossos irmãos argentinos e venezuelanos para cá, por quem? É porque a situação no país deles está dramática. Então entenda isso agora, o que está acontecendo no Afeganistão. Você tem acompanhado a geopolítica mundial? Cleiton, o que isso tem a ver com a minha vida? O que tem a ver com a sua vida? É porque, por enquanto, está acontecendo coisas do tipo perseguição a cristãos em outros países. Mas quando chegar agora na nossa porta, aí quem sabe você vai querer fazer alguma coisa e vai ser tarde demais. Lá no Afeganistão agora, onde o Talibã assumiu o controle, eu não posso falar tudo aqui na plataforma, mas procure saber. Cristãos estão tendo que fugir, porque estão sendo perseguidos. Você quer que isso chegue até no Brasil? Isso nunca vai acontecer aqui. Você tem certeza mesmo? Tudo tem um início. E o início do totalitarismo começa como está começando aqui no Brasil. Pense sobre isso. Se a gente não cortar o mal pela raiz, aquilo ali vai crescer e daqui a pouco vai tomar conta do Brasil. É isso que você quer? Aí diz assim, e em toda piedade e honestidade, que todo mundo quer viver, né? Mas a gente está vendo que a gente quer viver em piedade e honestidade, mas muitos dos nossos políticos e a Suprema Corte, eles não estão fazendo por onde nós, cidadãos, vivemos em piedade e honestidade, porque eles estão sendo desonestos. Eu tenho direito de expor minha opinião. Eu sei que minha voz é muito pequena. Eu sou apenas um pastor que está recomeçando um trabalho evangelístico, mas eu queria que você compartilhasse esse vídeo. Depois do que eu falar aqui agora, você vai estar nas ruas nesse dia 7 de setembro de forma pacífica, reivindicando seu direito de liberdade, reivindicando que os três poderes, eles um respeitem o outro para que a Constituição brasileira seja respeitada, inclusive para nós propagarmos o Evangelho de Cristo, inclusive para você ter o direito de ir e vir, de fazer o que quiser, até discordar da gente em alguma coisa, livremente. Você vai estar nas ruas com a gente? Pessoal, repito, Bolsonaro para mim não é mito, o meu Messias é Jesus Cristo, mas o que nós estamos defendendo são direitos básicos de uma sociedade saudável. Entenda isso. É disso que se trata. Nós temos que deixar as diferenças agora eclesiásticas de uma denominação para outra, sabe? De uma religião para outra, para poder nós lutarmos por aquilo que nós precisamos, que é mais sagrado, a liberdade. Pense sobre isso. Então eu quero dar minha pequena contribuição te pedindo, compartilhe esse vídeo ao máximo. Para contatos seus, em grupos que você participa, grupo da família, grupo da igreja, sabe, no Facebook, no Instagram, nas suas redes sociais, ao máximo para a gente incentivar o outro, para a gente realmente provar que todo o poder emana do povo. Por quê, Cleiton? Se a gente pressionar de tal maneira que essa manifestação no Brasil inteiro no dia 7 de setembro fique marcada na história, chame a atenção de todo mundo. O que político quer de fato e de verdade é voto. Eles querem se reeleger. E se eles não obedecerem às vozes das ruas no próximo dia 7 de setembro, eles sabem que não serão reeleitos. Então nós devemos usar as armas que temos como cristãos. Vamos orar sim, eu tenho orado diuturnamente.
Agora nós temos também que fazer a nossa parte. Quem achar que deve, que concordar com a minha opinião, nesse dia 7 de setembro, dar sua contribuição, engrossando essa corrente nacional por liberdade religiosa, em todas as áreas da vida, de expressar sua opinião, para que nós não sejamos uma futura Venezuela, Argentina ou agora, infelizmente, Afeganistão. Compartilhe ao máximo. Quem não é inscrito ou inscrita ainda no meu canal, se inscreva aqui abaixo, ative o sininho, faça o comentário aqui abaixo também para dar relevância ao vídeo, para o próprio YouTube fazer esse vídeo chegar a um máximo de pessoas para a gente dar a nossa pequena contribuição. Tá bom? Deus abençoe os que creem. Quer ajuda espiritual e emocional? O primeiro link aqui abaixo da descrição. O SOS Espiritual da Igreja Cristão Caminho é interdenominacional. Minha esposa e eu temos ajudado pessoas do Brasil inteiro através desse link aqui do nosso grupo de oração. Tá bom?